Fala, monstrinho, estamos de volta. Vamos falar sobre isomeria, no caso, isomeria espacial, a isomeria óptica. Muito bem, isomeria espacial tem dois casos, tá? Tem a isomeria geométrica, que nós vimos nos vídeos anteriores, e a isomeria óptica, que é essa que nós vamos ver agora. Muito bem, o que provoca a isomeria óptica? Para ocorrer isomeria óptica em moléculas, eu tenho que ter assimetria molecular. Só existe a isomeria óptica na molécula se ela tiver assimetria molecular. É essa assimetria molecular que vai possibilitar a existência de fórmulas espaciais diferentes. Daí o nome isomeria espacial, né? Então, eu vou ter fórmulas espaciais diferentes. Agora, olha só. Essas fórmulas espaciais diferentes, elas terão um comportamento diferente diante da luz polarizada. Daí o nome isomeria óptica. Então, por que o nome isomeria óptica? Porque eles têm um comportamento diferente diante da luz polarizada. Então, eu tenho que ter assimetria. Qual é a principal causa de assimetria em moléculas? É a presença do chamado carbono quiral ou carbono assimétrico, tá? Assimétrico porque ele vai provocar assimetria. Quiral porque semelhante à mão, ele vai ter assimetria. Na nossa mão não tem simetria, confere? A nossa mão é assimétrica. Muito bem. Mas o que é esse carbono assimétrico? Primeiro, é um carbono que tem que ter 4 ligações simples. Se você já estudou hibridação, ele tem que ser um carbono do tipo sp3, ou seja, um carbono que só tem ligações simples. E aí você coloca um asterisco. Ó. Esse carbono tem que ter 4 ligações simples com 4 ligantes todos diferentes, tá? Todos têm que ser diferentes. Aí você tem a isomeria óptica, porque eu tenho um carbono quiral. Mas você pode estar se perguntando assim, por que o carbono que tem dupla e o carbono que tem tripla não tem isomeria óptica? Deixa eu tentar te explicar aqui. Ó. Dá uma olhada nessa molécula aqui, tá? Essa molécula, eu estou simulando aqui uma molécula com dupla ligação. Então, admita aqui que é um oxigênio, aqui é um grupo CH3, aqui é um hidrogênio. Então, esse carbono tem ligantes diferentes. Mas por que essa molécula não é assimétrica? Cadê o plano de simetria dela? Basta você imaginar essa molécula assim, ó. Quando você olha desse jeito aqui, tá certo? Você pode fazer um corte de cima para baixo, fatiando essa molécula em lado A e lado B, portanto, lados simétricos. Carbono que tem dupla não é assimétrico, tá? Vamos lá. E o carbono da tripla? Mesmo que ele tenha ligantes diferentes, coloquei uma bolinha branca e uma bolinha vermelha, né? Os carbonos da tripla com ligantes diferentes. Cadê o plano de simetria? Você tem que olhar a molécula desse jeito, ó, certo? Ó. Se você fatiar essa molécula também de cima para baixo, eu vou fatiar em lado A, lado B, portanto, A igual a B, tem o plano de simetria, tá? Por que os 4 ligantes têm que ser diferentes, tá certo? Vou pegar um caso aqui, ó, em que eu não tenho 4 ligantes diferentes, né? Eu tenho 2 bolinhas brancas, uma verde e uma vermelha ligada a essa bolinha azul. Isso não seria um carbono assimétrico, por quê? Cadê o plano de simetria dessa molécula? Olhe para ela desse jeito aqui, ó. Se você passar um corte de cima para baixo, você vai fatiar também lado A e lado B, e o A é igual a B. Confere? Portanto, eu não tenho assimetria. Agora, vamos ao caso que interessa. E se eu tiver um carbono assimétrico? Olha aí. 4 ligantes diferentes. Você não consegue traçar nenhum plano de simetria, certo? Então, ele é o carbono assimétrico. Aí veja o que vai acontecer. Quando você tem um carbono assimétrico, dá uma olhada nessa tabela bem aqui, ó. Quando eu tenho um carbono assimétrico, eu tenho 2 fórmulas espaciais diferentes, possíveis. Ou seja, 2 isômeros ópticos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou segurar aqui pela bolinha amarela, vou segurar aqui também pela bolinha amarela, conforme você está vendo. Estou colocando um ao lado do outro aqui, tá vendo? Um ao lado do outro, tá? Você vê que um é o objeto, o outro é a imagem. Você está vendo direitinho aí, ó, o objeto e a imagem. Veja que eles não são superponíveis, olha. Você não consegue fazer a superposição. Ou seja, todas as vezes que eu tiver um carbono quiral, eu terei 2 fórmulas espaciais possíveis, tá? E justamente essas fórmulas espaciais possíveis que são chamados de isômeros ópticos. E elas têm um comportamento diferente diante da luz polarizada. Uma delas vai desviar a luz polarizada para a direita, e você vai dizer que ele é o destrógeno, e a outra vai desviar a luz polarizada para a esquerda,
você diz que é de olevógero. Lembre-se, de estrógeno e levógero, a imagem, tá, e o objeto não são superponíveis, tá bom? Porque eu tenho um carbono quiral. E aí, portanto, esse é o segredo da isomeria ótica. A simetria provocada pelo carbono quiral é ele que possibilita a existência de fórmulas espaciais diferentes, que têm um comportamento diferente diante da luz polarizada e que são chamados de isômeros óticos, tá? Para você ter uma ideia, nós temos aqui o seguinte, uma tabelinha que eu preparei, ó. Se eu tiver um carbono quiral, eu terei 2 isômeros óticos. 2 carbonos quirais, 4 isômeros óticos, 4 fórmulas espaciais diferentes, né? Com 3 seriam 8, com 4 seria 16. Dê uma olhadinha aqui, ó. Observa que 2 é igual a 2 à primeira, não é isso? 4 é 2 à segunda. 8 é 2 à terceira. 16 é 2 à quarta. Ou seja, o número de isômeros óticos, ó, sempre será igual a base 2 elevado a um expoente n, onde n é justamente o número de carbonos quirais. Ou seja, se eu tiver n carbonos quirais, eu terei 2n isômeros óticos. E como é que chama os isômeros óticos? Metade do resultado que você obtiver aqui, a metade vai corresponder ao destrógeno. E a outra metade do número que você conseguiu, levógeno. Então, aqui se eu tenho 2, eu vou ter um destrógeno e um levógeno. Aqui vai dar 4, 2 destrógenos e 2 levógenos. Aqui eu tenho 16, 4 destrógenos, 4 levógenos. Por enquanto é só. Se liga, na próxima aula que a gente continua a isomeria ótica, o quadro agora é seu, tá certo? Dá o print e estuda. Um abraço.